lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. É feliz quem tem coração de pobre, deles o reino do céu será. É feliz quem tem coração de pobre, deles o reino do céu será. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. É feliz quem é aflito, porque consolado será. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. É feliz quem é misericordioso, porque misericórdia encontrará. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. É feliz quem promove a paz, será chamado Filho de Deus. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. É feliz quem é perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. Lembra-te de nós, Senhor Jesus, quando tu vieres como Rei. Dá-nos a graça de viver as tuas bem-aventuranças. Dá-nos a graça de viver essa verdade do teu Evangelho que tu dás a nós como verdadeira instrução de vida, como um verdadeiro caminho que nós deveremos aprender a seguir. Lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te
de nós, Senhor, quando vieres como Rei. Minha amiga, meu amigo, nós estamos concluindo a primeira semana do tempo da Quaresma. Desses 40 dias que começaram no domingo passado e vão até o domingo de Ramos, primeiro domingo da Quaresma até o domingo de Ramos, nós temos 40 dias. E daquele domingo, que eram formados 40 dias, 7 deles nós já vivemos essa semana, dessa nossa experiência espiritual, que muitos de vocês têm chamado, né, de retiro espiritual, o retiro da Quaresma, porque próprio lembra que Jesus se retirou no lugar deserto para ali orar, e também ali foi provado pelo espírito do maligno. Então estamos vivendo essa semana, mas que tal olhar para trás dessa semana? Você fez sempre aquele exercíciozinho de ter um caderno onde você foi anotando inspirações, apelos, sentimentos que você notou que foi brotando ao longo desses dias de oração, já desde a quarta-feira de cinzas, que a gente está insistindo nesse tipo de exercício, né, que pode nos ajudar muito bem. Como é que está indo esse seu cadernozinho de anotações? Eu lembro que esse caderno pode servir para você, não é, para agora olhar para trás e ver como é que você viveu essa semana, quais são os apelos que você está notando, quais são as palavras insistentes que estão voltando, o tipo de sentimento que está sendo contínuo nessa experiência. Isso pode servir muito como base para uma conversa espiritual. Muita gente pergunta, eu quero fazer uma direção espiritual. Eu sempre achei que esse termo não é tão adequado, pensar que quando alguém está conversando comigo, está fazendo uma direção espiritual. Eu nunca considerei assim. Eu sempre considerei que eu e a pessoa, quando nós conversamos sobre a vida espiritual dela, o que nós estamos fazendo é como que abrindo uma espécie de antena parabólica para decodificar um sinal. Assim como você aqui agora está recebendo um sinal magnético que está levando a minha imagem até o lugar onde você está, mas se você não tiver um celular na sua mão, a minha imagem vai passar aí por dentro da sua casa tranquilamente, você não vai perceber nada, porque falta para você um aparelho que se chama celular, com o qual você decodifica um sinal magnético que leva para você a minha imagem, leva para você o som do que eu estou dizendo. Lembra daquele tempo quando as coisas não eram digitais, né? O rádio era analógico, né? O rádio tinha os numerozinhos da frequência do rádio que a gente usava, tinha um ponteirinho que a gente ia passando ali de repente e entrava na frequência, não é, exata, para a gente ouvir o que era que estava sendo dito lá da rádio, que estava transmitindo para nós uma programação específica. Aí entra ruído, por exemplo, esse fone que eu estou usando aqui, se eu tocar errado nele aqui, começa a ouvir a gravação de uma coisa que eu já fiz antes, ou uma outra coisa, entra um ruído. Então eu acho que aquilo que nós chamamos de direção espiritual é uma conversa de discernimento, em que a gente tenta limpar as lentes dos óculos. A minha aqui está tão suja que eu não estou conseguindo ver direito. Não é? A gente limpa as lentes dos olhos para enxergar a estrada que Deus está abrindo na gente, ou tirar os ruídos que podem estar interferindo na frequência da nossa escuta do que Deus está falando. Portanto, direção espiritual significa a direção que o Espírito está dando à vida. Não sou eu que dou direção espiritual. A direção espiritual quem dá é o Espírito de Deus. Com quem você fala, né, organizando uma conversa, um diálogo, essa pessoa vai ajudar você a discernir aquilo que São João diz no livro do Apocalipse, ou melhor, São João escreveu no livro do Apocalipse, que é a palavra de Deus para as igrejas. Quem tiver ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Então, a direção espiritual é o Espírito que está falando a você. Nessa hora de fidelidade que você tem da sua oração, em acontecimentos da sua vida, em acontecimentos da história, que você tenta ler, você tenta decodificar com a ajuda, né, de alguém que caminha com você. Mas os impulsos estão sendo dados ali, na sua oração. Você vai afinando os ouvidos para escutar aquilo que Deus tem dito para você. Se você for à missa hoje, depois da comunhão, a missa do dia de sábado, a missa do domingo não vale, porque a missa de sábado à tarde já é a missa de domingo. Eu já acabei de celebrar a missa aqui agora, e depois da comunhão tem uma oração após comunhão que a gente pede a Deus para acompanhar com a sua graça
com a sua graça aqueles que ele formou com os celestes ensinamentos. Ou seja, esta semana nós vivemos como quem andou na escola. Deus está formando o seu coração por meio da palavra, por meio da escuta, por meio da atenção que você está desenvolvendo. Portanto, Deus está nos acompanhando. Então, Deus está nos formando. E num momento de conversa com o seu confessor, com o seu diretor ou diretora espiritual, você vai discernir esses caminhos que o Espírito Santo está indicando para você, né? Por meio das palavras que você está fazendo mais atenção, por meio de sentimentos que estão presentes dentro do seu coração, porque Deus nos fala assim, né? Por meio dos profetas a gente lê em cada domingo no credo, quando a gente reza o credo niceno-constantinopolitano, aquele maior, diz: creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, Ele que falou por meio dos profetas. Falar por meio dos profetas significa dizer que ele fala por meio das escrituras. Amanhã contemplaremos Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas. E muitas vezes, não é, na própria escritura diz assim: Moisés profetizou. Moisés não é considerado um dos profetas, mas é o grande legislador, mas como que dizendo, ali é uma profecia. Então falar pelos profetas significa falar pelas escrituras. Então o Espírito Santo, a direção espiritual, o norte da vida, o rumo da vida, o Espírito vai dando por meio das escrituras. Mas não somente, né? O Espírito fala por vários meios. Fala por meio da palavra, das escrituras, fala por meio dos acontecimentos, o Espírito Santo fala por meio da natureza. A gente diz: o céu e a terra estão cheios de vossa glória, ou seja, cheio da presença de Deus. Então ele realmente nos fala. O salmista diz: são vozes que não se podem ser ouvidas. Então na natureza Deus realmente fala, Deus realmente nos guia. Então é preciso ter uma atenção completa, não é, para perceber os impulsos que Deus vai dando para a nossa existência. Então, presta atenção nesse seu caderninho aí, não é, de tudo aquilo que Deus fala para nós. Hoje a liturgia nos apresenta o Evangelho de Mateus no capítulo 5º, não é? Nós estamos de novo dentro do Sermão da Montanha, nós já falamos sobre isso. O Sermão da Montanha funciona dentro do Evangelho de Mateus como sendo Jesus como um novo Moisés que oferece não mais 10 mandamentos, e eu disse que mandamento é uma palavra que a gente poderia compreender no outro sentido, como instrução. É isso que a palavra hebraica também significa, porque mandamento para a gente parece que é simplesmente a ordem que está sendo dada, e o que Deus faz é dar instruções. Eu disse, né, quando a gente compra um produto, né, a gente vai lá ver o manual de um aparelho, a gente vai lá ler o manual de instrução para saber como usar bem. Assim a vida da gente é um dom que Deus nos dá, e Deus nos instrui para que a gente use bem esse dom que Ele nos dá. Então Jesus, no Sermão da Montanha, ele abre com as bem-aventuranças, nos dá 8 bem-aventuranças. Agora é uma coisa interessante, porque depois Jesus também como que resume os 10 mandamentos da lei de Deus em 2, não é? Naquela lei de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo como amamos a nós mesmos. Portanto, aquelas 8 instruções das bem-aventuranças, mais os 2 mandamentos com os quais toda a lei fica resumida, acaba dando 10 também para nós, né? Esse caminho bonito que a gente tem para viver a vida em profundidade e encontrar a bem-aventurança, ou seja, a felicidade. E a palavra que Deus hoje vai dizer para nós é uma palavra muito interessante, porque Jesus vai falar do que foi dito para os antigos e do que Ele agora começa a dizer para nós. Jesus diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito para os antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas em que lugar da Bíblia é que está dito para a gente amar o inimigo? Em lugar nenhum. Diretamente não tem nenhuma palavra para dizer que odeia o teu inimigo. E então, de onde é que a gente ouviu isso? Isso a gente escuta, sabe onde? Na cultura da gente, na tradição da gente. Às vezes a gente tem essa concepção tribal da vida, né? Esse daqui pertence a meu amigo, então eu amo. Aos meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei. Esse tipo de lógica que faz a gente olhar para quem pertence à tribo da gente, quem são os amigos, não sei o que, está dentro da nossa cultura, e a gente ouviu isso da nossa cultura, da nossa tradição. Então a gente ouviu isso não da Escritura, mas na Escritura a gente ouve, né, para amar realmente os amigos. E Jesus faz uma provocação mais séria ainda. Se nós que escutamos da nossa tradição, da nossa cultura, e até herdamos dentro da Escritura
essa questão do amar os amigos, Jesus pede a gente uma coisa mais séria. Ele diz, olha, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Eu diria, comecemos pela segunda coisa. Comecemos por amar por quem nos persegue, que é mais fácil do que começar já amando. Amar aqui também não significa sentir aquela coisinha muito boa dentro do coração, aquele foguinho dentro do coração. Não. Amar significa renunciar à vingança e dar um passo na linha da reconciliação. Quando terminar esse vídeo aqui, faz uma pesquisa aí pela internet na chamada encíclica que o Papa Francisco escreveu, a última delas, chamada Fratelli Tutti, ou seja, todos vós sois irmãos, Fratelli Tutti, dos números 236 em diante, não é? Até ali 253, por ali assim, porque o Papa Francisco ele vai falar dessa coisa realmente do perdão. E o que é perdoar? Ele diz, olha, perdão não é não lembrar das coisas erradas que o outro fez. Não é não. Eu diria com minhas palavras, isso é para quem sofre mal de Alzheimer, esquecer das coisas. Nós não, nós precisamos lembrar. E tem coisas que ao contrário, é preciso manter a memória viva de certas coisas. No dia 27 de janeiro, por exemplo, aqui na Europa, todos se lembram da Shoah, ou seja, o que foi feito com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Vê se no Brasil não tem uma dívida conosco, os negros. Fomos escravizados por quantos anos? Depois foi assinada uma lei, nos mandaram viver por aí de qualquer forma. Não houve nenhum ato de reparação. Por quê? Porque a gente é um povo que não conserva a memória. A gente quer simplesmente pegar e passar um pano em tudo que aconteceu de errado, sem querer apurar, sem querer reparar. Perdoar profundamente significa também reparar. Por isso que a gente precisa de políticas reparadoras que curam a chaga de uma ferida que ficou na história e que é necessário curar. Perdão também não é não impedir que o agressor seja corrigido. Se você é agredido por alguém, se alguém está querendo fazer mal a você ou alguém da sua família, perdoar não é dizer deixa ele continuar fazendo assim, eu perdoo do fundo do meu coração. Não! É dizer stop, para com isso. E usar os meios que sejam necessários legalmente falando para impedir que o outro continue te fazendo mal. Agora, o que não pode existir é nessa hora que você toma as devidas precauções, que você conserve rancor dentro de você, que você conserve ódio dentro de você. Você até precisa, num primeiro momento, assumir, olhar no olho dessa raiva, desse ódio que pode estar dentro do seu coração, mas depois é preciso deixá-lo passar. Por quê? Porque senão vai fazer mal para você. O ódio e o rancor nos fazem mal, tocam no nosso corpo. Mas você pode ver que questões emocionais às vezes traz problema de pele, perda de cabelo, as pessoas engordam, faz mal ao físico, não só faz mal à mente, faz mal à mente, faz mal ao físico. É por isso que a gente tem que perdoar, até por inteligência. Quem é inteligente perdoa. Porque na medida que eu perdoo, eu deixo fluir em mim tudo aquilo que eu tenho de bom. Então seja inteligente, perdoe, não guarde ressentimento dentro do seu coração. Agora isso não significa que você não deva tomar providências que sejam necessárias. Eu dizia, né, o que acontece com os judeus no dia 27 de janeiro, se lembra a Shoah, mas quem vem aqui na Europa, de vez em quando olhando para o chão, pode ver que encontra uns pedacinhos como se fosse de umas plaquinhas de dourada, de ouro, né? Mas não é ouro, é dourada, de frente de algumas casas. Sabe para que é aquilo? Aquela pedrinha, aquele quadradinho ali tem o nome de uma pessoa que morava naquela casa e que os nazistas, que os fascistas, colaboradores, deixaram aquela pessoa e o levaram para o campo de concentração. Fica na cabeça para a gente não esquecer. Que monumentos a gente tem no Brasil recordando, por exemplo, a escravidão, recordando o que foi feito com os nossos indígenas. Um país não pode ir para frente se perde a memória do mal feito. Todo mal feito não deve ser esquecido, não se deve passar pano, deve ser recordado para que não se repita. Senão fica uma cadeia de você sempre repetindo as mesmas coisas, a mesma coisa. A história se repete. A história se repete porque a gente não tem memória. A história se repete, vai dizer, é sina. Não, não é sina não, é falta de memória, é falta de inteligência e de querer usar a inteligência para impedir que a cadeia do mal prossiga. Então no dia de hoje que a gente começa pensando nessa necessidade de perdoar e de rezar pelos inimigos, isso não significa passar um pano não.
Isso significa assumir as responsabilidades de muita coisa feita na história e que a gente precisa chamar o mal feito com o nome certo. Porque senão a gente não apura as coisas, senão a gente não se liberta de certos traumas. Aquilo que não é assumido não é redimido. Uma história de pecado precisa ser assumida. A gente precisa bater no peito e dizer: Senhor, tem de misericórdia, Senhor, tem de piedade, mas a gente precisa assumir e viver com certas consequências, tudo aquilo que de mal possa ter sido feito. Então, portanto, recomendo Fratelli Tutti, essa encíclica do Papa Francisco, todos irmãos, a partir do número 236, que nos fala dessa questão do perdão. E aí, quando a gente realmente aprende a perdoar e a apurar com seriedade essa questão do pecado e dos erros dos outros, a gente se iguala ao Pai Celeste. Jesus disse: olha, vocês vão ser iguais ao Pai Celeste se vocês sabem se comportar como o Pai Celeste. Como é que o Pai Celeste se comporta? Diz-nos o Evangelho. Ele manda a chuva para os justos e para os injustos, ele faz nascer o sol para os bons e para os maus também. No deserto, quando Jesus foi tentado, quando Jesus foi provado, o diabo queria sempre colocar em xeque a questão de se ele era filho de Deus ou não, a filiação divina. Se tu és filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão. Olha que coisa mais espetacular, pega uma pedra e transformar em pão. Ou diz: olha, se você é filho de Deus, se curva aqui diante de mim, e todas essas riquezas que você está vendo aqui vão ser tuas. Que coisa mais fácil, né? Ficar rico assim só com um gesto que você faz. Quem não queria uma coisa fácil dessa? Jesus rejeitou tudo isso. O diabo ainda dizia: olha, se você de fato é filho de Deus, pode se jogar aqui de cima desse pináculo do templo, se joga dessas alturas, porque está escrito na Bíblia que o teu pé não vai tocar em nenhuma pedra. Essa tentação da gente querer manipular a religião e manipular Deus com práticas, não é meio de magias, como se a gente colocasse Deus para fazer a vontade da gente, sem a gente querer fazer a vontade do nosso Deus. Então, isso são todas coisas espetaculares, não é? São todas coisas extraordinárias. E Jesus disse: olha, para ser filho do Pai Celeste, não é preciso querer ficar querendo essas coisas extraordinárias, não. Tem uma coisa mais ordinária, uma coisa do ordinário da vida que vocês fazem. Sabe o quê? Passar por alguém e dizer bom dia, saudar o irmão. Se alguém tem uma coisa contra você, mas você continuar saudando essa pessoa, não cortar o meio de comunicação com ela, deixando uma ponte aberta entre vocês, com isso você prova que é filho do Pai Celeste. E eu digo para vocês, isso é realmente uma coisa extraordinária. Não fechar o coração quando talvez você tivesse motivos suficientes para fazer isso. Portanto, no dia de hoje, a graça que a gente pede a Jesus é essa graça de ser semelhante ao Pai que a gente tem no céu. A graça de fazer as coisas do ordinário, as coisas do dia a dia, as coisas do cotidiano, respeitar o outro, dirigir a palavra, saudar a ele, não cortar os laços e buscar a reconciliação. E, sobretudo, tomar consciência de quando o mal é feito, que a gente tem que impedir o agressor de nos fazer ao mal, que a gente não pode permitir que o outro continue fazendo mal a nós ou aos outros. Isso é uma obra de misericórdia. É obra de misericórdia corrigir quem está errando. E assim a gente fica dentro desse espírito das bem-aventuranças, dentro desse espírito do Sermão da Montanha que nós estamos ouvindo aqui no dia de hoje. Essa palavra que nos vem de Deus. A gente viu, não é? Jesus no deserto. A palavra deserto na língua de Jesus se diz Midabar. Midabar significa o lugar de onde vem uma palavra. Pois bem, naquele lugar da sua vida em que parece ser um deserto, Deus tem uma palavra para você. É preciso abrir os ouvidos e escutar o que é que Deus está dizendo, porque essa palavra que Ele está dizendo para você seguramente é palavra provocadora, é palavra que pode trazer a salvação para a sua vida, pode redimir a sua existência. Portanto, de novo, volto, olha lá o seu caderninho, as anotações que você está fazendo e busca escutar essa palavra de Deus. Se você tem alguém com quem você pode confrontar para o discernimento espiritual, aproveita e faz isso, escuta o que o Espírito já te disse nessa primeira semana da Quaresma. Pois bem, vamos ficando por aqui, mas não vamos ficar por aqui assim de qualquer jeito, não. Eu estou vendo muita gente que apareceu, que me saudou, que me deu bom dia. Vamos ver aqui se eu vejo aqui Solange. Um abraço grande para você, Solange. Para o Pedrinho, para a Ana Barreta, para a Dinea Flores, para a querida Silvia Fernandes, para a Mima Costa, para a Maria Aline Sampaio, Rita de Cássia, Rosa Santos, para Emanuele, para Solange Reinhardt, para Leo Passos,
Bênçãos ela pede aqui para o seu sobrinho Emanuel. Parabéns para Emanuel, Deus abençoe Emanuel, completando 3 anos hoje. Deus te abençoe. Rita de Cássia, Fal Reisena, um abraço. Bom dia aqui para Leo Passos, não é? Bênçãos aqui para Rosa Santos. Josélia Gama, parabéns aqui, um abraço para Josélia Gama. Não sei se Josélia Gama é Lapinha. Maria Sampaio, Anjos Bia, para Bela Armina, um abraço tia Bela. Padre Raimundo Santos aí em Jaguari, Piratuípe, Deus o abençoe nesse trabalho bonito que faz nessa região. Padre Rânio Santos, Rânio Guerra, que é paz, né, lá em Iaçu. A Lédia para Lília, assim, aqui a Raimunda Santos, não é que, ok, Raimunda, minha colega, né? Um abraço grande, querida. Maria Barreto, Jussara Malta, um abraço para você, para Jeane Reis, para Maria Eurênia, Fernanda, aí em Berlim, um abraço grande para você. Não sei se o dia aí na Alemanha está nublado como aqui, Fernanda, um abraço para esses dias nublados, né? Edilene Borges, para Souza Nascimento Francisca Paula, um abraço grande. Querida irmã Gildete, um abraço grande, tanto e salute da tua Roma. Edilene Borges, um abraço, Deus te abençoe. Elzarina, um abraço para você. A Jussara Malta, penso que fui passando todo mundo aqui. Consa Rezende também, um abraço grande. Queridas e queridos, fechemos essa nossa semana da quaresma. Esta é a primeira. A partir de amanhã então a gente se encontra. Amanhã nós vamos estar no alto da montanha com Jesus. Vamos falar do contexto daquele momento da transfiguração, não é? O padre Fábio Andrade também entrando aqui agora, missionário saletino, não sei, me parece que deixou a cidade de Valença e deve estar aí numa outra frente de missão. Um abraço grande para todos os nossos missionários saletinos espalhados pelo Brasil afora. Muito bem, Fernanda, então trata de fazer sol aí dentro de ti, não é? Nesse dia. Pois bem, queridas e queridos, então olhando para esse evangelho de hoje, com todas essas dificuldades que a gente tem, eu acho que me vem uma palavra que era de Nietzsche, não é? Esse filósofo da Alemanha, que ele dizia, que depois isso foi apanhado por Freud, né? Para dizer assim, transforme-se, torne-se naquilo que você é. E o que é que você é? Você é filha e filho de Deus. Portanto, vamos nos transformar naquilo que nós somos com a ajuda do Espírito Santo. Então, Padre Fábio, muita coisa boa aí no Paraná, para onde você vai. Não sei qual é a cidade do Paraná, para onde você está indo, mas um abraço grande lá. O Padre Alfredo, não é que está, não sei se é lá no Paraná ou no Rio Grande do Sul que ele está, leva o nosso abraço também para ele. Um abraço grande a todas e todos vocês aqui e vamos pedir a Deus essa graça de nos transformar naquilo que nós somos, filhas e filhos de Deus. O Senhor esteja com você, minha amiga, meu amigo. Sobre ti venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado, boa conclusão desta primeira semana do tempo da Quaresma. E cantemos como nós iniciamos essa transmissão. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. Lembra-te de nós, Senhor, quando vieres como Rei. E já que hoje nós vimos um texto que é tirado do Sermão da Montanha, e eu falei das 8 bem-aventuranças, eu quero deixar uma tarefa aqui para vocês. Durante esse tempo da Quaresma, vamos aprender a memória as 8 bem-aventuranças? Que tal? Deixa esse compromisso. Assim como a gente sabe de cor os 10 mandamentos, sabe quais são os 7 dons do Espírito Santo, vamos tentar memorizar, de acordo com o Evangelho de Mateus, as 8 bem-aventuranças? Eu vou procurar a versão que a gente tem da CNBB, que é a versão aprovada para a liturgia, e vou colocar lá para você aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar também lá aqui no meu Instagram essa versão das bem-aventuranças de acordo com a tradução da CNBB, para que a gente possa durante esses santos 40 dias memorizar as bem-aventuranças.
Muito bem, então, bom sucesso, vai aí o nosso Padre Fábio, muito bem, o Padre, é lá, ok, em Diocese de Palma, Francisco Beltrão, está lá o nosso Padre Alfredo. Então, um abraço grande para todos vocês, e se você depois curte esse vídeo aqui no meu Instagram, ou lá na minha página do Facebook, eu agradeço, isso ajuda, né, que essa mensagem vá para mais adiante. Felicidade para você, minha amiga, meu amigo.